está ali registrado por causa do orgulho. Toda a prova que veio sobre nós é por causa do orgulho. Então, tem duas coisas que são mandamentos que nós vamos aprender nessa manhã, que é perdoar e amar. Glória a Deus. Mas nós temos que começar pelo orgulho. Que o orgulho faz nós não. Para a gente poder nos humilhar, aí reconhecer, abrir a nossa boca e falar. Vocês viram que a palavra diz: o que tu disser, tudo que tu diz, aquilo que tu disser se fará. Quantas vezes falou? Eu digo que no mundo espiritual tudo é com a boca, para o bem e para o mal, tudo é com a boca. O mundo espiritual inteiro tem ouvidos, desde o coma ao ventre, todo o mundo espiritual tem ouvidos do bem e do mal. Então, eu digo que aqui é trevas, tudo que está oculto, escondido está nas trevas. E aqui é luz, tudo que eu coloco para fora, eu coloco a luz. Tudo que está nas trevas está no domínio do inimigo das nossas almas. As nossas vergonhas, as nossas culpas, os nossos pecados e as nossas mágoas. E tudo tem que ser colocado para fora. Porque enquanto estiver aqui dentro, o inimigo vai ter legalidade sobre isso. Né? Então eu posso provar na Bíblia que o inimigo tem legalidade dada por Deus. A maldição na Bíblia, ela é dada por Deus. Então nós temos que ir lá na causa. Então não tem que quebrar a maldição, nós temos que ir na causa para eliminar e dar bênção sobre a nossa vida. Amém? Amém. Então, começando pelo orgulho. Tem em 2 Crônicas 32, fala da história de Ezequias. Que Ezequias, eu digo que é um bom exemplo, porque ele diz assim, ó: não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, que era o rei de Judá, porque Deus acrescentou 15 anos para ele. Porque o seu coração se exaltou. O próprio Deus fala na palavra que dá a resposta por quê que não correspondeu a Ezequias. Porque o que é o orgulho? Toda palavra que começa com eu é orgulho. Eu faço isso, eu sou assim, eu não faço, eu sou desse jeito, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu não tenho nada. As pessoas têm que vir pedir perdão para mim. Eu não tenho que perdoar. Amém? O próprio inimigo da nossa alma, que eu quero dizer para vocês que não é inimigo de Deus, não está contra Deus. O universo inteiro obedece a Deus, inclusive o inferno, os demônios e o diabo, que é Satanás, também obedecem a Deus. Não são inimigos de Deus, eles são nossos inimigos. E tem uma causa que eles nos atormentam. Tem uma causa, nós temos que olhar a causa. A causa. Amém? Então tudo começa com orgulho. Orgulho de Ezequias. Mais adiante diz assim, que no caso dos estrangeiros que vieram espiar a terra da Babilônia, Deus o desamparou para tentá-lo. Essa palavra está errada, porque Deus não tenta ninguém. Nós mesmos somos tentados e engodados pelas nossas concupiscências. Mas Deus diz assim, eu provei ele, para ele ver o que tinha no seu coração. Mas ele diz assim, ó, Isaías 38, que também conta a história de Ezequias, diz assim, ó, o orgulho de Ezequias. Começa assim o título. Para vocês entenderem o que é o orgulho. Por isso eu estou contando essa história. E aí diz que o Isaías chegou lá para ele assim, e disse, quem é esse povo que veio aí te visitar? Disse, era numa terra distante. Eles vieram ver porque como eu me curei, como eu consegui, numa noite, um anjo matou 185 mil soldados, que eram de Senaqueribe,
que era da Síria, que já tinha exterminado as 10 tribos do norte, que se chamava Israel. E aí ele veio contra o sul, que era Judá. Esse mesmo povo. Mas Deus pelejou aquela noite. Mas ele, por causa do orgulho, não reconheceu que não foi ele quem fez, foi Deus quem fez. E o que eles vieram ver? Eu mostrei tudo para eles, a casa das armas, dos tesouros, a minha casa. Tudo está na primeira pessoa, vocês prestaram atenção? Que o verbo está na primeira pessoa. Quando Jesus diz assim, não vos conheço por causa da vossa iniquidade. Ele diz, mas em teu nome eu fiz tal coisa, em teu nome nós fizemos tal coisa. Nós fazemos alguma coisa? É Deus quem faz. Eu reconhecer que é Deus. Isaías 14:14 diz assim, falando de Satanás, é a estrela da manhã, né? Diz, eu colocarei o meu trono, eu assentarei, eu farei. Vocês entenderam aonde está subentendido o nosso orgulho? Eu sou assim, ninguém me muda. Eu. Amém? Amém, Jesus. E aí vem a prova. Glória a Deus. Que é para nós nos humilharmos e reconhecermos que é Deus quem faz, que é Deus na nossa vida. Aleluia. Naamã, que eles falam tanto, sabe? Quebra o meu orgulho, que nem jesuíno. Pensa um cara que teve que se rebaixar, se humilhar, porque ele usava armadura na frente do exército que ele comandava e ele não tinha problema com isso. Ninguém sabia, mas a casa dele sabia, estava doente. A família dele. Toda vez que fala casa na Bíblia é família. E aí, o que ele fez? Ele achava que Eliseu ia lá e falar com ele e fazer alguma coisa. Nem isso ele fez, nem se apresentou. Ele mandou Geazi ir lá e dizer para eles, vai lá em cima. Banha no rio Jordão 7 vezes. O que aconteceu com esse homem? No meio da comitiva que ele trouxe para dar presentes e para tudo mais, porque um chefe nunca anda sozinho. Ele anda com muita gente, que até um dos servos dele disse assim, mas se ele te pedisse alguma coisa difícil, tu não ia fazer? Só que ele ia ter que se humilhar em tirar toda a armadura e mostrar a lepra para todo mundo, antes de mergulhar. Vocês entenderam aonde que ele teve que se humilhar e mostrar para todo mundo o que tinha dentro dele? Para poder quebrar o orgulho para se curar. Aquela mulher sinofelícia, que chega gritando e dizendo, acorde minha filha que está terrivelmente endemoniada. E a palavra diz que era uma criança. E a criança, ela não tem autoridade própria para cometer alguma coisa ruim. Quando ela está endemoniada é por causa dos pais. É o orgulho dos pais, muitas vezes, por não reconhecer o próprio erro, não se humilhar, não se arrepender, não confessar o pecado para ser sarado. Amém? Porque quando ela se humilhou e disse, eu sou que nem um cachorrinho para comer as migalhas. Então, para resumir a história, e aí disse, por causa dessa palavra, tua filha já está curada. Ele não precisou expulsar nada de ninguém, por causa do orgulho que ainda estava ali. Amém? Amém. Teve que se humilhar. A pessoa, e nós também, nós temos que nos humilhar na frente, na presença de Deus. Se a gente não se humilhar para Deus, a gente vai ter que se humilhar para os homens, na prova. Para homens, na prova. Mateus 18 conta a história de um credor, um compassivo, que era um chefe, vamos pôr assim, um líder, um diretor, que um cara devia, que era empregado, devia muito para ele. E ele foi lá e se humilhou e disse, não me prenda, não faça isso, me dá um tempo, eu vou te pagar. Mas ele se humilhou tanto, que aí o patrão dele chegou assim, não, está perdoada a tua dívida. Só que ele saiu dali e ele tinha um conservo, quer dizer, um que era submisso a ele,
que devia um pouco a ele, e ele foi lá e cobrou daquele cara, que devia pouco. Ele disse, não, me dá um tempo que eu vou te pagar. Mas ele pegou e botou ele em cadeias, preso até ele pagar a dívida. E os outros funcionários, amigos dele, viram aquilo e foram lá para o chefe, lá para o diretor, contar, olha o que tu fez com ele, olha o que ele fez. E aí no versículo 34 de Mateus 18 diz assim, ó, indignado, ele o prendeu em cadeias até que ele pagasse o último centavo. Entregou a verdugos, aos opressores. E no versículo 35 diz assim, assim Deus também fará aquele que não perdoar as vossas ofensas, as ofensas feitas para si. Então, e por isso eu vou dizer para vocês, nós temos que aprender a perdoar tudo. Tudo. Não é aquele que vem me pedir perdão, eu vou perdoar. Não. A nossa obrigação é pedir perdão. Não fazer com que os outros venham me pedir perdão. Mas eu tenho que perdoar tudo. Só Lucas 17 que conta a história de um cara que tinha, se ele vir te perdoar, te pedir perdão, tu perdoa. Ah, mas se ele vier até 7 vezes, tu perdoa. Mas isso é para escândalo, que tem que ser público o perdão. Amém? Amém. Não é o nosso caso, não é? Então, eu preciso que cada um olhe para dentro de si e libere perdão. Amém? Amém? Mas eu quero que vocês entendam o que estão fazendo, porque além disso, a palavra diz que vai para o inferno quem não perdoar. A mágoa leva para o inferno. Por quê? Porque a justiça própria. Eu já julguei, eu já condenei. Eu tiro da justiça própria e entrego para a justiça de Deus. Amém? Amar e perdoar são mandamentos. Eu acho que todo mundo conhece aqui a história do Lázaro e do rico, né? Isso está em Lucas 16 e 19. E conta a história do Lázaro e do rico. A irmã Fátima está cansada já de escutar essa história. Porque é o exemplo que eu dou para a gente entender o que é a nossa alma. Não é? Diz que o Lázaro vivia em chagas à porta do rico, desejando comer a comida que caía na mesa do rico, que os cães lambiam. Desejava, não que ele comia. E esse rico não fala de pecados dele, mas fala sobre o orgulho dele, que ele vivia uma vida regalada. Amém? Que não entendia bem as coisas como hoje a gente entende. E não existia Jesus. Eu quero que vocês entendam que Jesus é um marco na nossa vida. Antes de Jesus não existe expulsar demônio. Não existe poder no nome de Jesus antes da história de Jesus. Não existia. Todo mundo levava sobre si a sua iniquidade. Os filhos, os netos e os bisnetos levavam a iniquidade dos pais. Amém? Não existe maldição hereditária. Existe pecado hereditário. O pai cometeu, o filho cometeu, o neto cometeu, o bisneto também comete. Há uma sequência de horrores ou de coisas na família. Então, nós precisamos denunciar certas coisas, rejeitar heranças, para que não venha atingir não só nós, mas os nossos filhos e netos. Porque Êxodo 20 diz que Deus ele aborrece até a 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus, daqueles que desobedecem a Deus. E outra, a vergonha. Está lá, vamos dar um exemplo de Adão. Eu tenho medo de confessar o pecado para vocês, por quê? Por causa da vergonha, do que vocês vão achar de saber da minha vida. E assim foi Adão quando pecou. Ele se escondeu, perguntaram para ele por que, ele disse, tive medo. O medo vem por causa de algum pecado, de alguma coisa na nossa vida, mas eu vou te dizer que não existe quem não tenha passado. Todos nós temos passado. Coisas que passaram.
amém? Que nos trouxeram até aqui. Então agradece pelo teu passado, porque Ele te trouxe para a presença de Jesus. Ele te trouxe para hoje, para agora, para nós sermos curados essa manhã. E nós vamos ser curados essa manhã. Então a coisa que Deus tem me ensinado é fazer esse trabalho pela misericórdia dele, porque eu não sou nada, mas eu peço para Deus, ame através de mim, Deus, faça as coisas através de mim, me deixa participar desse processo, porque aconteceu comigo, e o que aconteceu comigo eu quero repartir com todo mundo. Quantas pessoas não conhecem o processo para serem libertos? E tudo começa lá no nosso passado. Amém? Então, esse Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, e o rico também morreu, foi enterrado, abriu os olhos, estava no Hades. Hades em grego quer dizer inferno. Esse rico, ele enxerga Abraão e o seio de Abraão, que era um local, vê Lázaro lá também. Então, ele tinha consciência das pessoas, ele conheceu as pessoas, e ele tem um diálogo com Abraão. Ele diz: Abraão, diz para o Lázaro molhar o dedo e vir aqui molhar a minha boca, porque eu tenho sede e a chama me queima. Aí o Abraão diz que tem um abismo entre aquele lugar e o outro, e que não dá para passar. Mas então manda alguém lá para falar com meus irmãos para não virem para esse lugar de tormento. E ele disse assim: mas eles já têm os profetas e eles não escutam eles, nem que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar. Então eu quero dizer para vocês que ele estava vendo, ele estava falando, ele estava ouvindo, ele estava sentindo a sede, ele estava sentindo o calor. Então tudo que tu pensa que é do teu corpo, que é do corpo, é da alma. Todos os sentidos e sentimentos, os desejos, eles são da alma, da nossa alma. E é a nossa alma que nós vamos tratar essa manhã. Porque a nossa alma, ela tem que ficar subjugada ao nosso Espírito e ao Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, lá no Jardim do Éden, houve uma coisa que o inimigo disse para Eva: ai, Deus disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Deus vai abrir entendimento para vocês se vocês comerem do fruto do bem e do mal. Eu quero dizer para vocês que no momento em que aconteceu o pecado no Jardim do Éden, Adão e a Eva não morreram. O que morreu? Morreu o Espírito dentro deles, da comunhão que eles tinham com Deus. No momento em que eu aceito Jesus como meu Salvador, o meu Espírito tem nova vida. Eu me torno uma nova criatura, sendo gerada dentro de mim. Vai gerando essa nova criatura dentro de mim. Quem faz isso é o Espírito Santo. No momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele vem fazer morada no meu Espírito e Ele começa a fazer o processo. O Espírito Santo dentro de nós. Então, antigamente Noé andava com Deus, Abraão andava com Deus. Agora nós andamos em Deus. Não precisamos buscar Deus lá em cima, mas dentro de nós. O que eu deixo Deus fazer em mim e através de mim, é isso que vai ser cobrado. Não é as minhas obras, não é por merecimento. O Antigo Testamento todo era por merecimento. Tu faz o bem, tu recebe o bem. Tu faz o mal, tu vai receber o mal. No Novo Testamento é diferente. É uma consciência. No momento que eu aceito, faço uma aceitação na minha mente, no meu coração, eu estou pecando. Então, tudo começa aqui. Psique, alma em grego é psique. Psique quer dizer mente. Então, alma é mente. Daqui por diante, nós vamos começar a entender a alma como a nossa mente. Aonde o inimigo atua na nossa mente. Ali naquele semeador, no Mateus 13, conta a história do semeador que saiu a semear, não é? E aí diz que uma semente caiu à beira do caminho, veio os passarinhos e comeram porque não desceu na terra.
Então, mais tarde, nesse mesmo capítulo, Jesus explica para os discípulos. Toda a multidão escutou a parábola. Não é para todos saberem, mas para vocês que são discípulos. Discípulo é quem? É aluno, aquele que tem sede de aprender. Todos nós precisamos fazer isso, porque 3 anos e pouco que Jesus esteve na terra, ele esteve ensinando. Ele fez discípulos e ele diz: fazei discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, o que eu estou passando para vocês são ensinamentos que vocês precisam passar. Boas novas não é dizer assim: olha, eu te convido, vai lá na minha igreja, estou te dando isso aqui. Isso é político que faz. Quando eu entrego um folheto, eu tenho que falar das boas novas, eu tenho que... Nem que eu diga só assim: ó, Jesus te ama. Ele tem um milagre na tua vida, ele tem a salvação. Não é a igreja, não é a religião quem salva, é Jesus quem salva. Quando chegam para mim e dizem assim: de que religião tu é? Quando eu falo a gente fala as coisas, eu digo assim: olha, nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus. Nós temos que falar de Jesus. Não dá tempo dessas pessoas quererem vir para a igreja. Você tem que falar de Jesus naquele momento para a pessoa, porque Deus vai requerer das nossas mãos o de não falar na oportunidade que Ele deu. Porque Ele move o mundo inteiro para colocar uns na frente dos outros, que nem nós aqui. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque tem na Bíblia também, em Timóteo diz que a omissão também é pecado. Eu saber que posso fazer o bem e eu não fazer também é pecado. Amém? Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas o horário corre. Então, vocês entenderam sobre o perdão e o que é a nossa alma? A nossa alma é uma esponja, é um depósito de emoções que nós, ao longo da nossa vida, adquirimos e que não foram tratadas. Não foram tratadas. Então, nós precisamos reviver isso, sabe? O dia a dia e aquilo que tu engoliu, que ficou preso aqui, que ficou em trevas. Eu digo que é em trevas. Então, para nós sermos libertos dessa opressão do maligno, que diz que Deus fará assim aqueles que não perdoarem. Como assim? Ia mandar verdugos, que são os demônios perturbadores para a nossa vida enquanto a gente não perdoa. Demônios perturbadores mandados por Deus. Mateus 18:35. Vocês podem ler lá. Então, não é Deus quem manda? Mas eles foram alimentados. Eu digo que tem uma sujeira que atrai as moscas daquela sujeira. Então, expulsar demônio não é libertação. Eu tenho que acabar com a causa, com a sujeira, porque eu acabo com aquelas moscas, vem outras. Então, o que está atraindo esses demônios para a nossa vida? São as nossas vergonhas, a mágoa, algum pecado não confessado, ninguém sabe. Só eu sei. Ali que ele se esconde e tem acesso. Os passarinhos são os demônios. A semente é a palavra de Deus. A terra é o nosso coração. Então o inimigo tem acesso ao nosso coração para tirar e para colocar. Então, quando tiver algum pensamento na mente de vocês, agora tu faz isso, olha, tu fez aquilo. Agora tu faz tal coisa, agora tu te mata, agora tu faz tal coisa. Mas tu já pecou mesmo, agora faz tal coisa. O acusador, o tentador, que é aquele que bota tentação em nossa mente, que a gente pensa que é o nosso pensamento, mas não é. Se vocês pararem para pensar que pensamento eu estou tendo, vocês vão reparar que está na segunda pessoa, não está na primeira. Não é me fez, ele te fez. Se vocês pararem para pensar. E o pior, que para pensar ainda é fácil distinguir, mas o sentimento ruim, a raiva, o rancor, a ira, a mágoa, que são pensamentos malignos, que é
Cristo é outra tristeza, mas eu decido se eu quero alimentar aquela tristeza ou não, porque choro e ranger de dentes é do inferno eternamente. Então tem sentimentos que são do inferno, que abrem portas do inferno para esses demônios virem para a nossa vida, potencializar aquilo. Tu está com raiva, daqui a pouco tu quer matar um. Eu quero dizer para vocês como funciona o mundo espiritual. Nosso consentimento na mente é a maçaneta da porta. É eu aceitar aquele pensamento como meu, porque ele é tentador, ele não pode fazer por nós. Senão, quando ele estivesse em cima do penáculo, dizendo para Jesus cair, se atirar dali, ele podia dar um empurrãozinho, não podia? Mas aí não seria culpa de Jesus, não seria atitude dele, seria do inimigo. Vocês entenderam que ele só pode tentar, ele não pode fazer? Ele insinua. Como é que eu alimento um sentimento? Eu alimento com lembranças. Quando eu quero alimentar um sentimento ruim, eu tenho que me lembrar de um monte de coisa triste para ficar mais triste, não é assim? Mas quando eu estou alegre, parece que aquelas coisas, lembranças tristes, são tão pequenininhas. É só para vocês entenderem como é que funciona o sentimento. O sentimento é gerado por um pensamento. E este pensamento vem de Deus ou não vem de Deus? O nosso caráter tem que estar baseado na palavra de Deus e com ela nos alimentar todos os dias. E aí nós vamos ter o caráter de Cristo. Para isso eu preciso ler a palavra todos os dias. Ela transforma a nossa mente. João 15,13 ainda diz que ela limpa. A palavra nos limpa. Limpa a nossa alma por dentro, que a gente não pode alimentar. Amém? Amém. A partir disso, depois de perdoar, nós temos que mudar a visão e mudar a mente. Eu não posso mais lembrar nem pensar daquela maneira. Eu tenho que colocar o amor. O resumo do mandamento é amor. Os 10 mandamentos, 4 são de Deus e 4 e 6 para o próximo, que dá os 10. Amar a Deus, amar o próximo. Amar. Os 10 mandamentos se resumem em amor. Amém? Amém. Dito isso, nós vamos levantar agora, todas nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração de liberação de perdão. Todo mundo junto. Amém? Nós vamos fazer isso juntas. Eu preciso que você pense só em você. Porque tem coisas que estão lá no fundo da alma, que é difícil acessar, porque não quer lembrar, para não sofrer de novo. Mas eu preciso que vocês não fechem o olho, mas pense. Por quê? Porque quando eu confesso alguma coisa, o inimigo vai colocar sono, vai colocar distração, e eu preciso que vocês fiquem concentrados no que nós vamos fazer aqui agora. Amém? Não existe quem não tenha que pedir perdão e liberar perdão. Não existe. Tá? Eu quero dizer para vocês que, como é mandamento, não tem que sentir, porque sentir é da alma. Amém? Amém.